Quem acha que a Copa do Mundo é feita de favoritismo absoluto não aprendeu nada com a história do futebol, e Mauricio Pochettino sabe muito bem disso. O clima nos Estados Unidos é de pura tensão e expectativa máxima antes do confronto decisivo contra a Bósnia, válido pela fase eliminatória da Copa do Mundo de 2026. A torcida americana estava pronta para comemorar uma classificação que muitos consideravam óbvia, mas o comandante da seleção dos Estados Unidos tratou de puxar o freio de mão de todo mundo com uma declaração impactante. Pochettino acendeu o sinal de alerta e trouxe à tona o que aconteceu no jogo entre Brasil e Japão para mostrar que em uma Copa do Mundo, o salto alto é o caminho mais rápido para o fracasso. Mas por que o treinador resolveu adotar essa postura justamente agora, em um momento de mata-mata onde a confiança deveria estar no topo? O que essa comparação com o Brasil revela sobre o verdadeiro estado da seleção americana e os perigos reais que a Bósnia representa? Fique ligado porque nos próximos minutos vamos destrinchar toda essa polêmica, analisar as armadilhas que o Pochettino está tentando evitar e entender como esse cenário muda completamente a pressão para o jogo mais importante do ano. Para compreender o tamanho do impacto da fala de Pochettino, precisamos olhar para o contexto atual da seleção dos Estados Unidos. Jogando em casa, dividindo a sede da Copa com México e Canadá, a pressão sobre o elenco americano é gigantesca. A cobrança não é apenas por passar de fase, mas por apresentar um futebol dominante, condizente com os investimentos e a evolução da Major League Soccer e o amadurecimento de uma geração de jogadores que atua no primeiro escalão do futebol europeu. A empolgação da torcida local vinha crescendo em um ritmo perigoso, com as redes sociais e a imprensa local já projetando as próximas fases e tratando o confronto diante da Bósnia como uma mera formalidade. Foi exatamente aí que o técnico argentino decidiu intervir publicamente, blindando seu elenco contra a soberba e mandando um recado direto para quem acha que o jogo já está ganho antes mesmo do apito inicial. Pochettino foi cirúrgico ao citar o confronto entre Brasil e Japão. O duelo entre brasileiros e japoneses serve como exemplo perfeito de como camisas pesadas ou elencos repletos de estrelas sofrem quando encontram adversários taticamente disciplinados, resilientes e que jogam sem o peso do favoritismo. Quando o Brasil enfrentou o Japão, o mundo inteiro esperava uma imposição técnica natural da seleção canarinho, mas o que se viu em campo foi uma equipe japonesa incansável, fechando espaços, competindo por cada centímetro de grama e punindo a menor distração. Pochettino usou esse espelho para mostrar aos seus atletas que a Bósnia tem exatamente o mesmo potencial de estraga-prazeres. Se o Brasil, com toda a sua história e talento individual, enfrentou dificuldades extremas contra a organização japonesa, os Estados Unidos não têm o direito de entrar em campo achando que vão vencer a Bósnia apenas com o nome ou com o apoio das arquibancadas lotadas. A Bósnia chega para este mata-mata com uma mentalidade extremamente perigosa para os americanos. Eles não têm absolutamente nada a perder e tudo a ganhar. Historicamente, seleções da região dos Balcãs são conhecidas pela força física, pela intensidade na marcação e por uma capacidade técnica que muitas vezes é subestimada pelos analistas. A Bósnia sabe que o favoritismo está do lado dos donos da casa, que a festa está armada para os Estados Unidos e que toda a pressão psicológica está concentrada nos ombros dos comandados de Pochettino. Esse cenário permite que os bósnios joguem com uma tranquilidade estratégica absurda, esperando o erro dos Estados Unidos, explorando os contra-ataques e utilizando as bolas paradas como verdadeiras armas letais. É exatamente esse o pesadelo que Pochettino quer evitar. Ele sabe que se a Bósnia conseguir segurar o empate nos primeiros 30 minutos, a ansiedade vai tomar conta do estádio, a torcida vai começar a chiar e o nervosismo vai contaminar os jogadores americanos dentro de campo. Por isso, a preparação mental dos Estados Unidos para esse jogo precisou ser totalmente alterada após o alerta do treinador. Pochettino mudou o tom dos treinamentos e das preleções, exigindo foco total na transição defensiva e na paciência para rodar a bola. O técnico entende que a ansiedade por construir um placar elástico logo de início pode expor a linha de defesa americana, abrindo brechas que os bósnios estão prontos para castigar. A grande questão que fica no ar, e que está dividindo os analistas esportivos, é se esse alerta público do Pochettino foi uma jogada de mestre para tirar o peso das costas dos seus atletas ou se, na verdade, demonstra uma preocupação real com alguma fragilidade interna que o público ainda não percebeu. Estariam os Estados Unidos tão maduros quanto parecem, ou o fantasma da eliminação precoce em casa está assombrando os bastidores da seleção?
A verdade é que a Copa do Mundo de 2026 tem se mostrado um território implacável para quem entra em campo desconectado da realidade. A imprevisibilidade se tornou a marca registrada desta edição. O equilíbrio tático do futebol moderno reduziu drasticamente a distância entre as potências tradicionais e as seleções consideradas de médio porte. Hoje, qualquer equipe minimamente organizada e com aplicação tática rígida consegue anular um adversário tecnicamente superior que não esteja disposto a correr o dobro. Ao trazer o exemplo de Brasil e Japão, Pochettino provou que está totalmente sintonizado com essa nova era do futebol mundial. Ele não quer que seus jogadores entrem em campo para dar espetáculo. Ele quer um time operário, operante e consciente de que cada dividida pode definir o destino de todo um ciclo de 4 anos de trabalho. Agora, a bola está com os jogadores dos Estados Unidos. Eles precisam transformar as palavras de advertência de seu treinador em atitude prática desde o primeiro minuto de jogo. A Bósnia vai morder, vai picotar a partida se for necessário e vai testar o controle emocional dos americanos ao limite. O mata-mata da Copa do Mundo não perdoa erros fáceis e não dá segunda chance para quem desperdiça oportunidades. Pochettino deu o mapa da mina e acendeu o sinal luminoso bem a tempo. Se os Estados Unidos entrarem focados, respeitando o adversário e competindo em alto nível, têm plenas condições de avançar. Mas se ignorarem o aviso e entrarem na onda da empolgação externa, o desastre estará desenhado. Chegamos ao momento crucial dessa jornada e a expectativa para esse confronto está nas alturas. Quero saber a sua opinião sincera sobre esse cenário tenso. Você acha que o Pochettino mandou bem em conter a euforia e citar o exemplo do Brasil? Ou essa postura pode acabar passando uma mensagem de medo para o elenco americano? A Bósnia tem chances reais de chocar o mundo e eliminar os donos da casa, ou os Estados Unidos vão confirmar o favoritismo apesar dos alertas? Deixe o seu comentário aqui embaixo, porque a sua visão enriquece demais o nosso debate. Se você curtiu essa análise profunda e quer continuar acompanhando todos os bastidores, táticas e polêmicas da Copa do Mundo de 2026, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações para não perder nenhum conteúdo. Nos vemos na próxima análise, até lá!